Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Aliança, esteja sobre nós. Amém. Queria começar dizendo do prazer que tenho de voltar a Fortaleza e de voltar a estar entre vocês, pelo que agradeço em nome do pastor Alex, também por extensão a todo o conselho, o convite e a confiança de poder fazer com que eu, além de retornar à minha terra, possa cultuar ao Senhor dos Senhores juntamente com vocês, pelo que nos alegra muito o coração. Mas, para que nós ouçamos, meus irmãos, a voz do Senhor, falando por meio de sua palavra exposta, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 8, e nós nos deteremos dos versos 1 ao 6 nessa manhã. Deuteronômio, capítulo 8. Dos versos 1 ao 6, a porção da Escritura a partir da qual nós temos a ardente expectativa que o Senhor nos falará ao coração. Pentateuco, Deuteronômio capítulo 8, dos versos 1 ao 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Ouçam, meus irmãos, com toda atenção, com todo interesse, a voz do Rei dos Reis. Assim diz o Senhor: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos e o temeres. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, bendito e louvado seja o teu nome. Ó Deus Santo, eis a tua palavra perfeita, infalível, inerrante, a tua voz falando-nos ao coração de modo muito mais glorioso do que, inclusive, os nossos irmãos do passado contemplaram ao pé do monte todo o espetáculo horrendo em tua presença. Ó Senhor, suscita em nós temor e tremor diante de ti e abra o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos, de fato, usufruir e contemplar as maravilhas da tua lei. Faz assim, Senhor, e fala-nos, alimenta-nos, é o que pedimos a ti. Glorifica o teu nome em nosso meio, ó Deus, por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, suplicando, bendizendo e rogando em nome de Jesus. Amém. Todos nós lidamos com lembranças e nós, obviamente, procuramos extrair o melhor possível das lembranças e das recordações que nós acumulamos ao longo da vida. Todos nós nos tornamos bons conselheiros quando aplicamos bem e, biblicamente falando, as recordações à luz dos princípios da própria Escritura, segundo ela nos orienta. Mas nem sempre é fácil lidar com momentos em que essas recordações nos fazem voltar a momentos difíceis, a momentos complicados, sobretudo quando o nosso coração não foi muito bem tratado e não usufruiu o máximo possível de, em momentos de dificuldade e de turbulência, exercitar o que deveria ser exercitado. Confiar, de fato, no Senhor e aprender pedagogicamente por meio de reveses, sofrimentos e dificuldades. É relativamente mais fácil quando nós estamos na posição de aconselhar alguém, ou seja, quando nós não estamos passando por certas turbulências e na medida em que lidamos com outras pessoas que têm atravessado momentos difíceis, é relativamente menos difícil, é menos complicado orientar o caminho, mostrar princípios bíblicos e dizer, veja, confie no Senhor, Ele é fiel, Ele é o Deus da aliança, Ele está com o seu povo, Ele certamente não abandonou você. Veja, Ele usa num mundo caído momentos difíceis para o bem daqueles a quem Ele ama. A grande questão é,
será que todas essas verdades que nós dizemos, elas de fato ressoam, reverberam em nosso coração quando nós somos os sujeitos desses momentos difíceis? Será que nós, de fato, achamos consolo na palavra do Senhor? Será que, de fato, a palavra do Senhor, Deus nos conduz à esperança diante de um cenário de sofrimento, de amargor, de tristeza? Ou seja, quando as coisas não estão muito bem ajustadas assim, pelo menos segundo a nossa ótica. Porque, veja, o texto que nós lemos essa manhã, meus irmãos, esses 6 versos, mostram um momento climático do povo da aliança, próximo a adentrar na terra prometida. E o que o Senhor nos faz aqui por meio do seu servo Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, é fazer com que um certo exercício de levar à memória ou trazer à memória aquilo que aponta para a esperança, curiosamente passe por momentos onde o Senhor Deus pesou a mão sobre o seu próprio povo. O ponto é, o Deus do pacto sendo bom e perfeito, o Deus da aliança sendo absoluto e o sumo bom, não nos mostra haver divergência no seu governo providente entre o seu caráter boníssimo e perfeito e as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Essas coisas não estão em desarmonia, não estão em antítese no próprio ser de Deus. Pelo contrário, o Senhor Deus, bom e perfeito, em um mundo caído, com mãos sábias e poderosas, nos guiam em momentos difíceis, a fim de que nós possamos aprender e assim confiar ainda mais nele, segundo a sua própria palavra nos ensina. Por isso, meus irmãos, essa manhã nós lidamos com um povo que está sendo exposto mais uma vez a memórias que implicam em humilhação, em um certo desânimo, mas todas essas coisas usadas pelo Deus sábio e poderoso para o bem do seu próprio povo. Em outras palavras, Deus usando as circunstâncias adversas, as quais Ele mesmo impeliu o seu povo para que atravessasse e experimentasse, para a sua própria glória e para o bem de seu povo. Em outras palavras, o deserto aqui não é simplesmente um período fortuito, onde numa suposta coincidência o Senhor aproveita da situação para ensinar alguma coisa valiosa para os seus. Pelo contrário, veja, o aspecto dos 40 anos do deserto, que o próprio texto menciona, é que é a via pedagógica pela qual o Senhor Deus forma um povo para si. E é isso, meus irmãos, que nessa manhã nós aprendemos. Veja, o texto nos ensina que o Senhor conduz o seu povo pelo caminho da humilhação, muitas vezes. Mas para que fim? Veja, para revelar o seu filho obediente. E mais do que isso, formar um povo que ande perante ele em temor e tremor. Exatamente isso, meus irmãos. Nessa manhã nós aprendemos que o Senhor Deus, o Deus da aliança, conduz o seu povo por caminhos que perpassam a humilhação, perpassam a tristeza, perpassam momentos difíceis, para revelar o seu filho e assim formar um povo para si que ande em temor diante de sua presença. O mesmo acontece conosco, e não apenas aqui aos nossos irmãos, ao povo de Deus no passado. Mas como é que nós percebemos isso, meus irmãos, por meio do próprio texto? Veja, nós temos 2 momentos em que o Senhor, por meio de Moisés, nos ensina isso. De uma maneira maior, nós temos os versos 1 ao 5 nos mostrando que o Senhor Deus forma filhos no caminho da humilhação e da dependência dele. Nós veremos essas verdades aqui como expostas dos versos 1 ao verso 5. E por fim, então, como selo de sua própria mensagem, nós vemos no verso 6 que em Cristo o chamado do povo de Deus à obediência encontra, então, o seu cumprimento e a sua fonte. É isso que nós veremos, meus irmãos, essa manhã, por meio do texto sagrado do Senhor. Veja, Deus forma filhos no caminho da humilhação e da dependência. Nos versos 1 ao 5 nós encontramos exatamente isso. Mas como Deus faz isso na dinâmica do próprio texto, meus irmãos? Veja, percebam que nos versos 1 e 2 o que nós temos é o deserto como um caminho intencional, algo deliberado a partir da providência do próprio Deus. O texto nos diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja que o texto, meus irmãos, começa aqui não como uma sugestão, não como uma promessa, mas com um imperativo que aponta exatamente para o todo da vontade revelada. Veja,
cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Que mandamentos são esses, meus irmãos? Certamente não apenas aqueles que se resumem no decálogo, mas tudo aquilo que o Senhor já havia dito a Moisés, para que instruísse o povo de Israel, segundo o próprio livro de Deuteronômio narra aqui. Juízos do Senhor, mandamentos, leis de Deus, ou seja, toda a vontade revelada do Senhor para com o seu povo. Perceba que o Senhor Deus não deixa o seu povo na incumbência de selecionar aquilo que, de acordo com a sua própria conveniência, deve ser objeto da sua atenção, deve ser objeto da sua devoção. Pelo contrário, o Senhor Deus aqui estabelece como um mandamento, como algo que vem do próprio Deus da aliança, o legislador por excelência, a postura que o seu povo deve sinalizar. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Veja, não que hoje vos sugiro, mas que hoje vos ordeno. Deus não deseja uma postura seletiva do seu povo. Agora veja, isso prepara tanto o povo do Senhor Deus aqui, tanto nós, meus irmãos, como leitores, para que nós entendamos o deserto como sendo aqui, debaixo da providência santa e sábia do Senhor, um período ou uma circunstância onde o coração do povo de Israel é tratado por inteiro e não apenas em atos isolados. Ou seja, o Senhor Deus aqui não está simplesmente corrigindo a desobediência contumaz do seu povo de dura cerviz. Ele não está simplesmente ajustando um desvio de percurso. O Senhor Deus está aqui tratando o coração por inteiro. Isso fala-nos também, meus irmãos, enquanto princípio. Veja, o Senhor Deus requer que nós também cuidemos de cumprir e observar todos os seus mandamentos. E é bem verdade, nenhum de nós consegue fazê-lo perfeitamente. Mas o ponto é que o Senhor não deseja fazer de nós simplesmente homens e mulheres melhorados. O Senhor não quer simplesmente que nós corrijamos um ponto ou outro que tem sido aí fruto do nosso descuido, da nossa displicência, sob a pressuposição de que se nós ajustarmos esse parafuso um pouco solto, se nós apertarmos um pouquinho aqui, nós estaremos então fazendo o que devemos fazer. Não, irmãos, esse não é o ponto aqui. O Senhor não está tratando de um modo moralista com o seu povo, mas perceba, o Senhor está tocando na moralidade do seu povo e mais, a partir da exposição do coração ou do real estado do espírito do seu próprio povo. Deus não quer simplesmente homens, mulheres e crianças mais bem educados para entrar na terra. O Senhor Deus está tratando o coração e Ele o faz por meio de 40 anos de uma geração no deserto. Ora, irmãos, isso nos ajuda a perceber aquilo que nós até admitimos com uma certa rapidez e tranquilidade, mas que sempre quando experimentamos não se trata certamente de algo confortável assim. A admissão de que, sim, o Senhor, em sua mão sábia e providente, nos guia muitas vezes por momentos difíceis, por vales complicados, e, segundo a sua vontade, nos faz com que atravessemos essas condições por tempos, às vezes, prolongados, segundo a nossa própria ótica. Nós somos prontos, na medida em que olhamos para a vida das outras pessoas, identificamos certos vales semelhantes, dizermos, veja, o Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe o modo, o Senhor Deus é o mais adequado. Se Ele tem feito com que sua vida passe por isso até aqui, é porque certamente Ele tem um propósito para isso. Agora, como eu já havia dito, as coisas não parecem ser tão fáceis assim quando somos nós que atravessamos essas coisas. O ponto é, meus irmãos, o Senhor está aqui condenando ou demonstrando que uma postura seletiva entre escolher o que obedecer ou não em relação àquilo que Ele nos revela em sua palavra nunca deve ser a postura do povo de Deus. Agora, se é verdade, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina isso por meio desse verso, também é verdade que algo completamente contracultural, infelizmente, cada vez mais presente no meio das igrejas que dizem professar a fé verdadeira em Cristo Jesus, também aparece aqui. Porque, afinal de contas, o que o texto nos mostra aqui, meus irmãos, a sequência do verso primeiro é para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor, por meio do seu servo Moisés,
nos mostra que a obediência está intrinsecamente ligada à vida, que o dever está intrinsecamente ligado à prosperidade. Não a ideia de prosperidade como nós sabemos que infelizmente é deturpada a cada esquina, mas a ideia de viver diante da face favorável do Senhor sobre nós. Veja, há quem diga em nossos dias, e esse não é um privilégio apenas dos nossos dias, é verdade, que a ideia de dever e felicidade são antagônicas. Afinal de contas, quanto mais espontâneo for o tipo de sentimento, ou quanto mais espontânea for a ação, mais ligada ao prazer e à satisfação ela estará. Em outras palavras, veja, tudo que é obrigado não é sincero. Portanto, o dever ordenado não pode ser de fato fonte de prazer, fonte de satisfação, fonte de vida. Nós fazemos porque somos obrigados a fazer. Se não o fôssemos, ninguém gostaria de fazê-lo. Perceba que essa não é a dinâmica da Escritura. O Senhor nos mostra aqui que o dever ordenado por Ele é sinônimo de vida, de prazer, de satisfação, de sucesso, nos termos bíblicos, não nos termos seculares, obviamente, meus irmãos. Portanto, veja, cuidem de cumprir os mandamentos que eu ordeno a vocês, para que vocês vivam e se multipliquem. Portanto, a vida aqui, a felicidade aqui, a bem-aventurança aqui, está ligada ao cumprimento do dever, sob a moldura do Deus do pacto, que abençoa a obediência do seu povo, nunca por mérito do próprio povo em si. Em outras palavras, Deus não diz, se vocês forem educadinhos, se vocês forem obedientes, se vocês se comportarem bem, eu vou dar a vocês então em contrapartida aquilo que nesta equação ou negócio agora eu estou obrigado a fazer, como recompensa pelo bom trabalho de vocês. Pelo contrário, o Senhor Deus que recompensa a obediência do seu povo faz por causa da relação de uma aliança entre Ele e os seus. Porque é um pacto, meus irmãos. Veja, a distinção criador-criatura, como nós bem sabemos, nos mostra que a obediência da criatura é inerente, requerida a ela como o movimento natural daquele que é criado para com o seu Criador. Sabe, em outras palavras, quando você obedece, a partir da distinção criador-criatura, você não faz mais do que a sua obrigação. Por isso, Senhor Deus, então, de maneira sábia, benevolente e condescendente, aprove então a estabelecer uma moldura pactual, a partir da qual agora a criatura criada à sua imagem e semelhança, que lhe é obrigada a obedecer, possa ser recompensada pela sua obediência. Veja, dessa árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. O que está implícito é, se você não comer, você será abençoado, ou você viverá numa condição muito maior ou superior do que você já experimenta hoje. Ora, essa é a estrutura, meus irmãos, pela qual o Senhor Deus, em toda a antiga aliança e, obviamente, no próprio Novo Testamento, nos mostra em relação a como Ele governa o seu povo. Ele mesmo diz no Deuteronômio, por exemplo, para que isso fique muito cristalizado, se vocês andarem nos meus mandamentos, se me obedecerem, se fizerem o que eu vos ordeno, então vocês terão colheitas, vocês verão fartura, a doença não atacará vocês. Veja, isso nunca como um resultado pelo mérito do povo, mas pela benevolência e fidelidade do Deus da aliança que abençoa os seus. Mas o ponto é, nós temos dificuldade em enxergar dever como sendo fonte de prazer ou satisfação. O dever é encarado por nós como sendo algo apenas pesado, sabe, maciço, é ruim, eu faço arrastado, eu encontro prazer nos meus hobbies, não do dever. Ora, talvez essa seja uma das razões pelas quais nós tenhamos uma certa dificuldade e nos sintamos muitas vezes distantes daquilo que a própria Escritura declara nos Salmos, por exemplo, quando os salmistas dizem assim, o meu prazer está na tua lei, nela medito dia e de noite. Veja, parece ser uma noção distante para nós. Afinal de contas, ler a Escritura é algo que nós fazemos de modo muito arrastado, é algo que nós temos que obrigar o nosso coração e discipliná-lo a fazer. E quando eu faço, geralmente, eu não associo isso a um tipo de recompensa quase que automática que me remeta ao prazer. Ora, irmãos, isso é obviamente fruto da queda, essa dissonância, então, é resíduo do próprio pecado em nós. O ponto é que o Senhor Deus aponta para o padrão correto. Veja, cuidem de obedecer para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem, para que vocês entrem e possuam a terra.
A ideia aqui, meus irmãos, para que vocês vivam, para que vivais, é muito mais do que a manutenção básica, a subsistência ou o desenrolar da vida. A ideia aqui dentro da moldura do pacto é uma vida favorável diante da face de Deus. Deus não quer simplesmente dar um grande programa de assentamento ao prometer uma terra para o seu povo e fazer com que eles construam casas melhores e vivam bem. Ele não quer simplesmente melhorar a qualidade de vida, por assim dizer. Para que vivais aqui é para que vivam toda a vida sob o favor de Deus. E às vezes é por aqui que nós também às vezes escorregamos, irmãos. Afinal, muitos de nós pensam que um tipo de vida confortável e favorável aqui é necessariamente sinônimo da boa mão do Senhor Deus sobre nós. E o contrário também é verdadeiro. Há muitos de nós que pensamos que se nós não temos vivido de maneira tão confortável assim, pelo menos segundo o nosso critério, significa dizer que o Senhor Deus não tem nos abençoado ou o seu favor não está sobre nós. Ora, as duas conclusões não são necessárias e absolutas, meus irmãos. Nós temos em vários lugares evidências claras de pessoas que prosperavam sim e tinham vidas confortáveis, mas que se deparariam logo logo com o próprio inferno. Pelo contrário, nós temos várias evidências de que pessoas, aos olhos dos critérios humanos, estavam completamente desfavorecidas, mas ainda assim eram objeto da face favorável do Senhor Deus diante delas. O ponto aqui é que Moisés, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, chama a atenção ao povo de Israel e nos chama também para algo fundamental aqui. Algo está sendo cumprido na história da redenção, para que entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Por que Canaã? Ora, quando você vai a Gênesis, por exemplo, você vê desde os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que passa então pela maldição de Canaã, a partir daquilo que Cã faz com o próprio Noé. E quando você vai para o capítulo 10, na Tábua das Nações, você vê então as genealogias ou os descendentes, os sucessores, e você vai vendo então que o povo que se depararia aqui, nesse momento, diante do povo de Israel, ou os povos e nações, já são apontados pela Escritura como sendo aqueles que devem ser subjugados, vencidos, para a manifestação do próprio juízo de Deus sobre eles, a fim de que a terra que sob juramento o Senhor Deus havia prometido aos pais fosse dada ao povo finalmente. Ora, o Senhor Deus havia dito a Abraão, para de ti uma grande nação, terra e descendência foram prometidas ao pai Abraão. E o Senhor Deus está fielmente cumprindo a sua palavra. Portanto, o momento de sofrimento dos 40 anos de disciplina no deserto é um momento em que o povo não está sendo simplesmente réu em virtude dos seus pecados. É um momento em que o povo está sendo tratado por um pai, como nós veremos já já à frente, que disciplina seu filho e que, embora não retenha a sua mão, e que inflija dor e desconforto, todas essas coisas se passam debaixo do pacto de um Deus que ama um povo e que chama um povo para si. Ora, esses princípios respingam em nós, meus irmãos, certamente. Porque o texto diz no verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E o Senhor não poupa aqui em suas palavras. Ele diz de maneira muito clara, para te humilhar. Ele fez isso para te humilhar. Mas veja, o Senhor chama o seu povo a considerar não trechos do caminho, mas todo o caminho. É interessante que no meio de todo o caminho que deveria servir como matéria para a recordação pedagógica do povo de Deus, o próprio Senhor Deus se encarrega de claramente dizer, vocês não foram objetos do acaso. O cada passo dado por vocês não foi simplesmente acontecido dentro de um cenário randômico e casual. Eu os guiei por 40 anos no deserto
todo o caminho pelo qual Yahvé, o Deus da aliança, os guiou. Portanto, o deserto aqui, meus irmãos, não é algo acidental, não é um desvio de percurso improvisado, sobretudo dentro daquilo que algumas pessoas podem imaginar, não é um ambiente fora do próprio controle divino. A expressão aqui, te guiou, aponta exatamente para a finalidade clara. O Senhor utilizou todas essas coisas para o próprio bem do seu povo. Intencionalmente, Deus reprova aquela geração e faz com que eles andem por 4 décadas no deserto, antes daquela geração que viria posterior entrar na terra. Veja, mas isso parece suscitar em nossa consciência um Deus mau, ou pelo menos um Deus que nesse dia estava com a paciência mais limitada. Afinal, por 4 décadas, por conta de um erro que já é intrínseco a homens e mulheres caídos, o próprio pecado como presença óbvia depois da queda dos nossos primeiros pais, e por conta disso o Senhor Deus reagiu de uma maneira que parece tão desproporcional, 40 anos. Lembra, meus irmãos, o Senhor Deus nos conduz por caminhos de humilhação, não para necessariamente nos mostrar que o mundo gira ao nosso redor, mas para nos mostrar de modo muito mais claro o seu próprio Filho. Haveria alguém, o verdadeiro Israel, o verdadeiro filho obediente, que não por 40 anos, mas por 40 dias e 40 noites, num ambiente de deserto, seria então provado e obtivesse sucesso, exatamente aonde o seu próprio povo não teve. O ponto é, as coisas, meus irmãos, em relação àquilo que o Senhor Deus nos revela, estão muito bem amarradas, elas não são coisas que flutuam no tempo e no espaço sem relação alguma. Sim, é verdade, o Senhor Deus trata com o seu povo aqui, trata conosco, mas Ele quer que esse tratamento aconteça a partir do pano de fundo da própria aliança. Há um mediador do pacto aqui. Pelo menos ele deve ser considerado. Sob pena de nós simplesmente dizermos, vocês precisam ser melhores pais, pura e simplesmente. Vocês precisam ser crentes melhores, pura e simplesmente. Vocês precisam cumprir com as leis desse país, pura e simplesmente. Veja, todas essas coisas são verdadeiras e têm o seu lugar. Mas é mais do que isso. Lembrem-se, Deus está guiando o seu povo por um período a fim de que o coração do seu povo fosse tratado. E não simplesmente o aspecto moral fosse melhorado. Isso é tão verdade que o verso 2, conforme nós já lemos, nos mostra aqui a presença da humilhação deliberada do Senhor da aliança para com o seu povo, a partir da instrumentalidade dessa circunstância. Soa ruim, não é? Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual Yahvé, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ora, isso causa certo ruído em nossa percepção e nos mostra pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que nós não entendemos a Escritura segundo o que o próprio Senhor Deus estabelece para que nos comunique. Isso acontece, e a segunda razão, porque talvez nós pensamos muito mais na perspectiva de que nós somos bons e merecedores de alguma coisa do que nós achamos que pensamos. Porque, veja, se é verdade que Deus é soberano e santíssimo e absoluto, a descrição que está sendo apresentada aqui, ou seja, o deserto como sendo instrumento pelo qual Deus humilharia o seu povo, não deveria soar qualquer tipo de ruído estranho sobre nós. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele faz o que quer com o barro que Ele mesmo trouxe à existência. Mas o ponto, irmãos, para que fique claro, é que mesmo o Senhor Deus tendo o direito de humilhar a quem quer, sem que Ele peque ao fazê-lo,
O que nós temos aqui é, dentro dessa moldura da aliança, o Senhor Deus nos mostrando que a humilhação aqui, pelo menos no sentido que a expressão é utilizada no seu original, não apresenta um tipo de humilhação destrutiva, vergonhosa, como aquele que sente prazer em expor as fraquezas de alguém. A ideia aqui, meus irmãos, para a expressão no seu original, aponta para um tipo de rebaixamento pedagógico, ou seja, vocês têm enxergado sobre si mais do que convém. Deixa eu colocá-los no devido lugar de vocês, para o bem de vocês. Ou seja, não é um Deus que tem prazer em quebrar a cana que já está quebrada e amassada. É o Senhor Deus que, ao fazer, segundo a sua sabedoria santa, o que tem feito ao longo da história da redenção, faz para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho, faz para que nós o amemos muito mais do que já o amamos, faz para que nós confiemos muito mais do que nós já confiamos nele. A ideia aqui, meus irmãos, para humilhar é basicamente a mesma usada para a aflição que corrige. Sabe, quando o salmista diz, parafraseando, antes de te conhecer eu andava em largueza. A ideia é essa, por meio da aflição, o Senhor Deus corrigindo aquilo que o povo já não consegue mais enxergar em virtude de seus próprios pecados. Em outras palavras, irmãos, sem espiritualizar no sentido negativo da expressão, a ideia é que quando passamos pelo que passamos, ou como dizem os nossos desertos, essas coisas não estão diante das mãos do Senhor Deus dispostas como sendo aquilo que nos humilha para destruir. Pelo contrário, é o Senhor Deus benevolente nos mostrando os nossos pontos cegos, e eles não são poucos. Quantos de nós, meus irmãos, ao longo de nossa história, não lembramos de episódios assim? Onde nós estávamos convictos sobre muitas coisas que nós pensamos a respeito da fé, ou sobre como devemos proceder a partir da fé que professamos. Estávamos sinceros de todo o coração, fazendo o que achávamos que deveríamos fazer. Mas aí vem o Senhor Deus e nos expõe a uma situação em que essas coisas passam a ser revistas, e aquilo que nós achávamos com todo o ímpeto que deveria ser feito, pensado ou praticado, é agora então revisto, e pela luz da Escritura nós passamos a enxergar o que nós não considerávamos antes. Assim o Senhor Deus trata, meus irmãos, as humilhações das quais Ele inflige sobre o seu povo. Ou seja, para te humilhar, o foco aqui, o alvo não é quebrar o povo, mas quebrar o orgulho do povo. E bendito seja o Senhor Deus ao fazê-lo. Porque, afinal, nos diz o texto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. É óbvio, sabemos, o Senhor Deus não precisava testar o seu povo, como se não soubesse dessa informação e precisasse colhê-la para saber como deve agir. O Senhor Deus faz benevolentemente o que faz para que o povo possa enxergar claramente o que está em seu próprio coração. Vocês lembram? O profeta Jeremias já nos fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrompido, quem o conhecerá? Então, por meio dessas aflições, o Senhor Deus aqui burila o seu povo. É como se ele dissesse, eu que conheço e sondo os corações, categoricamente eu posso dizer o que está lá. Deixe-me mostrar a vocês o que está de fato lá. Deixe-me retirar essas camadas aqui. Deixe-me remover esse verniz de santidade. Deixe-me tirar essa camada aqui de piedade, supostamente falando. Deixe-me mexer e afastar aqui essa camada e essa outra. Veja o que sai. Ele desnuda o coração para saber o que estava lá, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus já conhece o coração, mas por meio disso Ele faz com que o que está dentro seja manifesto ao povo. Você conhece a si mesmo? Você realmente confia na sua opinião acerca de você mesmo?
Veja, em alguma medida isso é positivo, é óbvio. Afinal, temos os princípios bíblicos para nortear o nosso coração e a avaliação que nós fazemos a partir do critério objetivo que é a própria Escritura. Mas não poucas vezes nós somos tentados a pensar acerca de nós mais do que convém. Quem de nós pode garantir que a nossa própria avaliação sobre nós mesmos, enviesada a partir do ponto de partida, realmente diz o que nós somos, ou que está no âmago do nosso coração? E se a nossa prática da piedade, embora colocada sob rastreio e análise, no mais profundo escrutínio que nós podemos chegar, em um dos pontos cegos, não conseguimos identificar que a gente tem feito isso em alguma medida porque queremos algum tipo de favor do Senhor, no sentido de, veja o que eu tenho feito, Senhor, e quanto eu mereço isso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, que sondo os corações, eu conheço. Portanto, a ideia aqui é para te provar, para saber o que estava no teu coração. O alvo é revelar, tornar manifesto. A prova não informa a Deus, a prova aqui informa ao seu povo. De forma que nós, às vezes, passamos por situações em que nós concluímos assim: eu achava que realmente caminhava de modo piedoso, mas agora vejo que não é assim como eu achava que era. Eu achava que realmente nesse ponto aqui eu já tinha de fato confiado e me rendido ao Senhor, mas agora eu percebo que as coisas não são tão assim quanto eu imaginava que estavam. O que são essas coisas, meus irmãos? Ora, instrumentos usados pelo Deus da aliança para o bem do seu povo e para a sua própria glória, provando-nos e humilhando-nos, não para nos destruir, mas para quebrar o nosso orgulho e fazer com que nós dependamos de fato dele, tão somente dele, cada vez mais. Veja, o Senhor Deus é claro, irmãos, Ele não tem rodeios para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Em outras palavras, para que vocês possam ver se a obediência de vocês é realmente pactual, ou se vocês têm buscado obedecer a mim por causa dos favores que eu posso dar a vocês. Esse é o ponto. Portanto, todos nós temos aprendido, meus irmãos, graças a Deus, sobre amarmos a lei de Deus e amar a sua palavra e buscar viver a partir dela. Crescer na graça e conhecimento do Santo do Senhor e todas essas belas e profundas coisas que temos aprendido ao longo dos anos de caminhada. Isso é muito, muito bom. Mas é sempre bom revisitarmos vez após vez o nosso coração, meus irmãos, a fim de que nós entendamos por que eu tenho feito o que eu tenho feito. Isso poderia estar claro para você na semana passada, mas talvez um mês depois as coisas não estejam mais tão claras assim. Por que eu tenho desejado obedecer como eu tenho buscado obedecer? Por que eu tenho desejado ler o que eu tenho lido e desejado fazê-lo? Por quê? Por quê? Por quê? Ora, essas indagações, meus irmãos, à luz dos princípios da palavra aplicados aos nossos próprios corações e vidas, nos permitem caminhar num solo mais seguro, enxergando mais claramente as coisas. Porque ao fazer isso, nós assumimos: eu não posso depender do meu próprio escrutínio, eu dependo do Senhor, eu vivo com base naquilo que Ele me diz em sua palavra. Veja que a ideia de humilhar, ela volta no verso 3, meus irmãos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Perceba aqui a provisão como sendo, meus irmãos, parte dessa pedagogia que deve ensinar ao povo de Deus a dependência plena de seu Senhor. O texto é claro: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Uau! Veja, pastor,
Diga isso de maneira não tão audível assim, porque as pessoas podem pensar algo horrível do nosso Deus. Como assim ele, ao povo a quem ele ama, ele os deixou famintos? Meus irmãos, é exatamente isso. Porque ele os ama, ele os deixou ter fome. O ponto, irmãos, veja, o próprio texto afirma que o Senhor deliberadamente assim o fez. Portanto, a fome não é algo que remete à falha de provisão ou a um Senhor que escorregou nos aspectos logísticos e errou um pouco a mão, calculou mal. Pelo contrário, a fome aqui é instrumento de ensino. Ele deixou ter fome para te dar a entender algo que o estômago cheio e tranquilo não podem operar como um bom mestre. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Deus está colocando Israel aqui no deserto sob dependência, a fim de que o coração deles fosse instigado, para que claramente o povo pudesse entender em quem confiar, como confiar, em quem obedecer e de onde esperar a manutenção da vida. Sabe, o Senhor Deus ensina de modo muito claro, a vida de vocês não está fundamentada ou sustentada no alimento. O alimento é um instrumento que eu mesmo dispus e estabeleci para que a subsistência fosse mantida. Mas vocês não são mantidos pelo alimento em si, vocês são mantidos pelo meu poder, pela minha palavra. Vocês lembram no Gênesis, por exemplo, quando o Senhor Deus fez com que antes que houvesse sol, ou seja, o luzeiro para governar o dia, que a própria flora havia sido estabelecida, e as pessoas perguntam então, veja, aqui não deve haver um erro cronológico, porque sabemos que as plantas dependem do sol, fotossíntese, e é dito que as plantas vieram antes, depois só o luzeiro para governar o dia. O Senhor Deus está sinalizando que as plantas não dependem da fotossíntese, mas sim do seu poder em última análise. A luz estava, o sol foi criado depois. O ponto não é o sol garantidor da fauna, mas a luz que eu mesmo estabeleci. Em outras palavras, o meu próprio poder garante a manutenção da vida. Claro, a analogia ou o princípio tem a sua limitação, mas a ideia geral seria essa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há dois aspectos. O primeiro é esse que nós temos falado aqui. Por meio dos alimentos, Deus sustenta a nossa vida. Mas seria um erro achar que a nossa vida é sustentada, em última análise, por meio simplesmente da interação entre os alimentos que nós ingerimos. É o Senhor por meio deles. Assim como não é simplesmente o nosso patrão ou o nosso emprego que nos dá o sustento que faz a nossa mesa se encher, mas o Senhor por meio desses instrumentos. O mesmo princípio se aplica aqui. Em sua sabedoria, Ele nos deu os alimentos para esse fim, mas o poder está nele. No segundo aspecto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É obedecer ao Senhor. É mais vital do que comer. Conhecer a Deus e obedecê-lo é mais fundamental do que saciar o estômago. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu deixei vocês ter fome para que vocês entendessem que vocês não são autônomos. Para que vocês experimentassem de modo muito claro que não é simplesmente uma relação de causa e efeito. Você trabalha e no fim do mês recebe um salário, e vai no mercado e compra as coisas e tudo se repete. Eu estabeleço, sustento, preservo e concedo essas coisas. Portanto, não confie no alimento em si,
Não confie no ordenado em si, não confie no seu próprio braço ou no braço de terceiros, confie na minha destra. Eu os sustento. E como ele o fez? Ele diz, eu fiz isso por meio de algo que nem vocês nem os pais de vocês conheceram, o maná. O verdadeiro pão do céu caindo, que apontaria lá na frente para aquele que desceria dos céus, para saciar plenamente a fome do seu povo. Não a fome meramente proveniente do que o milagre da multiplicação dos pães e peixes pôde saciar, mas a fome que apenas o pão da vida pode resolver. Ele fez isso, meus irmãos, e nos mostra a sua providência atuando todos os dias de modo constante. Afinal, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teus pés ou teu pé nestes 40 anos. A ideia aqui aponta, meus irmãos, para um tipo de desgaste progressivo. O que Deus diz é, por 40 anos no deserto, até mesmo as roupas e os pés de vocês, as roupas e os calçados de vocês foram preservados. Ou seja, Deus não intervinha apenas com o que nós chamamos de milagres espetaculares, o maná descendo do céu. Mas o Senhor Deus também atua ordinariamente, dia após dia, mantendo a condição do próprio povo. É Ele que sustenta a regularidade ordinária, meus irmãos, do nosso cotidiano. Ele não é apenas simplesmente o Senhor que, vez por outra, sabemos ou somos informados de que irmãos que já estavam, de certa forma, desenganados por processos médicos, enfim, de repente, então, se acharam superados naquela condição. Mas é o Senhor Deus que faz com que nós comamos e nos vistamos. Paulo vai dizer, num outro contexto, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Perceba, a nossa perspectiva, a nossa ótica parece falhar na leitura do cotidiano. E nós rapidamente enxergamos a mão de Deus quando parece irromper naquilo que chamamos de extraordinário. E nós perdemos de vista que o Senhor Deus todos os dias nos ensina, meus irmãos, que a manutenção do nosso viver, aquilo que é básico e aos nossos olhos comum, só pode acontecer por causa de sua graça sobre nós. Mas nossos olhos, tão apegados a esta terra, e que funcionam treinados, infelizmente, muito mais similares aos olhos mundanos, perdem de vista todos os dias esse espetáculo silencioso da providência de Deus que nos sustenta. E todos os dias, então, perdemos eloquentes sermões do Senhor que apontam para o seu cuidado, ordem e manutenção de nossas vidas. Eu fiz o maná descer do céu, mas nem sequer a tua veste envelheceu. Veja, o Senhor Deus está cuidando do coração do povo, mas o Senhor Deus também está cuidando da manutenção, da subsistência do seu povo, meus irmãos. Enquanto Ele trata o coração, enquanto Ele forma um povo para si, Ele preserva o corpo. Enquanto Ele ensina a dependência, Ele não abandona os seus filhos. Ora, irmão, se é verdade que o texto nos mostra isto, veja como essa primeira parte se encerra no verso 5, irmãos, preparando então para aquilo que vai nos apontar aí para o final deste sermão. Veja, é dito então, sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E aqui é a chave para o que o povo, ou a audiência original, compreenda o que está acontecendo aqui, assim também como é chave para nós compreendermos o que está acontecendo aqui, irmãos. Afinal de contas, há uma disciplina paternal ocorrendo. Com palavras solenes, Moisés diz, sabe, pois, no teu coração, ou seja, considere,
intimamente. Veja, preste muita atenção nisso. Que seja objeto da tua meditação, do teu ruminar. Considera no teu coração. Veja, Moisés está conduzindo o povo para compreender a sua própria história sob a mão do Senhor. Por que um deserto, Moisés? Por que 4 décadas? Por que tantas mortes? Por que períodos de escassez? Por que tantas situações de dúvida? Veja, tem alguma coisa errada? Tem, não com o Senhor, conosco. E Ele é tão benevolente, tão paciente, tão longânimo, tão paternal, que não nos abandona como nós mereceríamos ser abandonados, mas Ele trata o nosso coração para que nós possamos enxergar antes de possuir a terra aquilo que deve ser fundamental para a nossa compreensão. Considere no teu coração isto, que assim como um pai disciplina seu filho, dessa forma, assim te disciplina o Senhor. Portanto, Moisés aqui, meus irmãos, coloca o sofrimento no eixo adequado. Ele não é um resíduo do acaso. Não é um ente que rivaliza com a bondade de Deus, como uma espécie de yin e yang. O sofrimento é colocado no trilho correto, no trilho do relacionamento paternal entre o Deus da aliança e os seus filhos. Ou seja, há um santo propósito para o sofrimento. O Deus do pacto não é um Deus sádico, que de eternidade a eternidade, o tédio que isso pode causar, por vezes vem até as suas criaturas e tenta se distrair um pouco, adicionando um peso aqui, uma carga acolá, um sofrimento ali. Não, irmãos. Deus do pacto é o Deus fiel, revela-se como Pai, assim como um pai disciplina seu filho, assim te disciplina Yahvé, teu Deus. Em outras palavras, Moisés disse: o Senhor não apenas governa o seu povo, Ele o ensina. Ele não apenas guia os passos do seu povo, Ele o educa, Ele o forma, Ele assim o faz. Isso se conecta ao quê, irmãos? Veja, quando você vai para o Novo Testamento, Mateus nos mostra no episódio onde o Senhor Jesus Cristo é tentado no deserto, que Cristo não utiliza esse Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao 6, apenas como um tipo de ilustração, para dar subsídios para responder ao próprio Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A ideia é que Cristo, como Filho perfeito, Cristo como o verdadeiro Israel, se coloca como alguém que entra na história, como quem diz de modo intencional: eu farei aquilo que o meu povo não pôde fazer. Nós temos ambientes similares, deserto aqui, deserto lá. Nós temos fome sendo suscitada aqui. O próprio texto nos diz: eu deixei você ter fome. Ora, o próprio Senhor Deus foi submetido à fome intensa. Nós temos Deus guiando o povo pelo deserto. Nós temos o próprio Espírito Santo de Deus, ou Deus Espírito Santo, levando o Filho para ser provado no deserto. Nós temos um povo que diversas vezes murmura e duvida do Senhor Deus diante das circunstâncias. E aqui começa então a glória a revelar o próprio Filho, porque nós temos então na pessoa do Filho perfeito, o Israel verdadeiro, exatamente o oposto disso. Enquanto o seu povo murmura e duvida aqui no passado, Cristo descansa nas mãos do Pai. Ele obedece perfeitamente, sem desvios, para a direita ou para a esquerda. Ele glorifica ao seu próprio Pai, quando o povo aqui não glorificou ao seu próprio Deus. Conscientemente, meus irmãos,
Cristo se coloca aqui. E por que isso é importantíssimo para nós? Porque o texto não está nos chamando a sermos um Israel melhor. Seja uma igreja melhor. Seja parte do povo de Deus e viva melhor, meus irmãos. Não, o texto chama a olhar para o Filho verdadeiro, o verdadeiro obediente. E sob a sombra dele, confiarmos no Senhor. Esse é o ponto. Nós somos os desobedientes, nós somos os contumazes, nós somos os que duvidam cronicamente, nós somos a parte abjeta. Mas graças a Deus, porque houve um. E mais tarde, em um deserto, quando submetido a intensa circunstância, onde calor e temperatura, não de modo literal, obviamente, eram muito mais densos, respondeu de modo a glorificar o Senhor e a obedecê-lo. É para o Filho perfeito que nós olhamos essa manhã, meus irmãos, ou devemos olhar, não para simplesmente seja o melhor que você puder. Veja, Deus tem ensinado a você por sua palavra, agora vai e aplique, isso é verdade, mas é parte do todo mais substancial. Afinal, é impossível ir e praticar com base na confiança no nosso próprio braço. É possível ir e praticar apenas por causa do Filho perfeito. Ou seja, a nossa obediência se dá na sombra, ou sob a sombra da obediência perfeita dele. Não da nossa. Por isso o texto encerra como encerra, meus irmãos, no verso 6. Embora pareça desproporcional à divisão da perícope, mas não é. Veja, é o fluxo normal do texto. No verso 6, o que nós temos aqui é em Cristo o nosso chamado à obediência, encontrando o seu cumprimento e a sua fonte. É assim que a transição para todo o resto do capítulo se dá aqui no verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Veja, com base em tudo isto, e trazer à memória e entender que debaixo da disciplina paternal do Deus da aliança vocês estiveram para o bem de vocês e para a glória dele, o que fazer então? Para onde tudo isso deve culminar? Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Qual é o ponto? Perceba aquilo que é o ponto da Escritura. Obediência como resposta à graça, não obediência como a causa da própria graça estendida. Deus tem sido gracioso para com vocês, com mão forte tirou vocês do Egito, conduziu pelo deserto durante 40 anos, alimentou vocês, não fez com que as suas vestes se perdessem, quando vocês deveriam ter sido exterminados por Ele. Portanto, como responder a tamanha graça? Com obediência. Guarda os mandamentos de Yahvé. A ideia de guardar é observar com atenção, ter em mais alta conta, ser objeto do meticuloso cuidado, vigilância, preserve algo valioso. Por isso que no contexto imediato aqui o guardar não é a causa para a graça, como eu havia dito, mas é exatamente a resposta adequada àqueles que foram disciplinados pelo próprio Senhor. Israel não é chamado a obedecer para sair do deserto. Deus não está dizendo obedeçam e aí vocês vão entrar em Canaã. Obedeçam e vocês merecerão a terra. Nós não merecemos nada além do juízo do Senhor Deus. Guarda os mandamentos vejam o que o Senhor concedeu a vocês. O privilégio de serem chamados filhos de Deus quando eram filhos da ira. E o que filhos, então, devem nutrir enquanto expectativa a seus pais? Os filhos desejam demonstrar aos seus pais que o amam e que amam obedecê-lo. Guarda os mandamentos. Israel é chamado à obediência porque foi tratado como um filho. Honre ao seu pai. Guarda os mandamentos. Veja, para andares aqui,
É o segundo ponto, não é? Ou seja, andar nos seus caminhos. Se eu tenho obediência como resposta à graça, no guarda, andar nos seus caminhos, eu tenho obediência vivida. O verbo descreve obediência contínua. Nós sabemos, não é perfeição, porque isso é impossível desse lado da existência. Mas um coração que é sempre desejoso de conhecer o Senhor e de viver debaixo do conhecimento de Deus. Embora ele derrape, obviamente, mas ele é caracterizado pelo desejo de viver debaixo da vontade do Senhor revelada em sua palavra, não como um ímpio que não o conhece. O ponto é, para andar nos seus caminhos, ou seja, a obediência não é só episódica. A obediência, ela é a marca do povo do Senhor. Não é o cálculo, no final das contas, do trajeto. Quantos por cento eu fui mais obediente ou menos desobediente? O ponto é, veja, isso deve ser contínuo, direcionado para o próprio Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. E aí a última expressão do verso 6 fecha a ideia, como apenas o Deus Santo pode fazê-lo indicar, para o temeres. Em outras palavras, a atitude que preserva a obediência. Por que eu obedeço? Para que eu obedeço? Fundamentado em que eu obedeço? Olhando para o que e para quem eu obedeço, o Senhor nos dá em sua palavra o indicativo e o temeres. Como sabemos, irmãos, a ideia de temor aqui não é o medo desordenado, servil, no sentido ruim da expressão, como ímpios, sim, sentem do Senhor. Mas o temor aqui é, obviamente, o medo respeitoso que glorifica ao Senhor Deus, o temor e o tremor. Como filhos devem temer a seus pais. Veja, o ponto é, ele tem poder para destruir a mim, mas ele não faz por sua graça, sua benevolência, ele não faz por sua fidelidade. Por isso que eu devo guardar para caminhar, a fim de que o temor seja suscitado em meu coração. Não estou lidando com um código de leis qualquer. A relação aqui é gloriosamente posta diante de nós. Eu tenho um Criador do universo, que diz o que as coisas são, que requer de nós, suas criaturas, obediência como movimento natural daqueles que são criados. Que em virtude da minha desobediência quanto mais, ao me amar desde a eternidade, olhando para o mediador, apontou então o caminho para que eu fosse resgatado do meu mau proceder. E agora então eu devo viver temendo, a fim de glorificar o seu próprio nome. O temor do Senhor, meus irmãos, aqui no contexto e obviamente para nós, é o ingrediente, é a variável da equação que ajuda a mortificar o orgulho. Sabem, se eu temo o Senhor, eu não confio em mim mesmo. Se eu temo o Senhor, a minha confiança não está lançada aos pés dos homens do que eles podem fazer. Se eu temo o Senhor, o meu orgulho é mortificado. Se eu temo o Senhor, a memória vívida da minha dependência do meu Criador se estabelece. Se eu temo ao Senhor dos Senhores, o meu viver, o meu caminhar é impactado por isso. O temor do Senhor é o antídoto para o esquecimento diário, nos lapsos tão variados que temos em relação àquele que nos criou e como deveríamos viver à luz dele. Guarda os mandamentos para andar os seus caminhos e o temeres. Onde o temor se perde,
a obediência se torna formal e arrogante. Onde o temor se perde, em nossos corações tolos, de maneira direta ou indireta, nós achamos que podemos manipular ao Senhor com base no que nós fazemos externamente. Onde o temor se perde, a obediência se torna meramente formal e pecaminosa, se torna arrogante. Cristo foi o Filho perfeito que Israel aqui não foi. Significa, meus irmãos, que aqui guarda os teus mandamentos para andar nos seus caminhos e temeres. Não aponta para um tipo de cenário utópico inalcançável. É óbvio, sabemos, a perfeição é inalcançável por nossa parte. Mas o ponto é, isso não é simplesmente um ideal bonito que nós colocamos como adesivos dos nossos carros ou em lugares estratégicos de nossa casa, como um alvo distante que eu preciso considerar em minha vida cristã. Não, é algo experimental. Baseado em quê, meus irmãos? Baseado exatamente no Filho. Guarda os mandamentos para caminhar, andar nos caminhos de Deus, a fim de que tenhamos temor, nos confronta a obedecermos a partir da obediência perfeita do próprio Filho. Ele cumpriu a justiça em nosso lugar. Ele satisfez, então, a justiça. Agora, com um novo coração, com um novo viver, um espírito com vida e vida e abundância, sustentados pelo meu braço, mantidos pela minha destra, honrem-me, amem-me, guardem a minha palavra. Ou seja, até nisso o Senhor Deus é gracioso. O imperativo que nos comanda é sustentado pelo próprio Filho perfeito, que em nosso lugar satisfez a justiça. Por isso, irmãos, veja, é muito mais do que confia em Deus e a situação ruim que você está passando vai cessar logo, logo. Não posso dizer quando para você, mas eu sei que Deus é sábio, e Ele tem seus caminhos e é o melhor para você. É muito mais do que alguma coisa vai acontecer. Espere confiantemente do Senhor. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas são mentiras. São princípios que podemos extrair da Escritura, sim, mas o ponto é algo objetivo aqui. Essas coisas que acabei de dizer só têm de fato sentido se ancoradas na premissa ou no pano de fundo maior. O Senhor Deus nos conduz por caminhos de humilhação, para que a nossa percepção do seu Filho seja mais substancial e aprofundada, a fim de formar um povo que caminha no temor e diante dele, com passos cada vez mais firmes e largos, confiantes exatamente naquilo que deve confiar, não em sua própria presunção de obediência, não em suas supostas habilidades, mas no Senhor e tão somente no Senhor. Que nós então, meus irmãos, não desperdicemos os caminhos segundo os quais, na sabedoria do Senhor, somos conduzidos. Não é fácil, é óbvio que não, mas o ponto é exatamente esse. Ele tem nos guiado quando necessário, não para que isso seja cada vez mais fácil, mas para que o nosso coração, mesmo envolvido em tantas dificuldades, possa discerni-lo mais e melhor. Isso tem a ver com lágrimas que escorrem pela face, quando legítimas. Mas tem a ver com não ser tomado pelo desespero de lágrimas que correm pelo rosto. Mas sim na confiança de que o Deus do pacto é bom, é santo, é justo, e que ainda que nos humilhe, o faz para que eu o discirna, o contemple por sua palavra, de maneira mais profunda, concreta e substancial. Tudo isso para a glória do nome dele e para o nosso próprio benefício. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, te damos graças, Pai. Te damos graças porque, graças a Ti, temos enxergado que o universo não gira em nosso redor. Não são, Senhor, os nossos problemas que definem as Tuas ações. Tampouco, Senhor, pode ser julgado pelas nossas circunstâncias. Quem somos nós, ó Deus? As glórias sejam dadas a Ti, porque o Senhor tem, vez após vez, retirado as escamas dos nossos olhos, para que possamos perceber que a Tua boa mão não está conosco apenas quando, de acordo com a nossa avaliação, tudo está confortável e em seu lugar adequado. Mas, sobretudo, Senhor Deus, quando as coisas não estão tão fáceis assim. Assim como Tu ensinaste ao Teu povo no deserto, ó Deus, ensina-nos também. Ajuda-nos para que o nosso orgulho seja quebrado, para que os nossos pontos cegos, Senhor, sejam neutralizados. Isso tudo não para que simplesmente obtenhamos descanso nessa terra ou confortos materiais, mas para que nosso coração se regozije em glorificar o Teu nome. É o que nós pedimos a Deus, orando no nome santo de Jesus. Amém.